Salve, amigos! Estamos chegando com o nosso De Papo Pro Ar aqui na Rede Brasil de Televisão. E a gente sempre fala muito nesse programa, praticamente todos os dias. Quer dizer, não é sempre, mas, sei lá, vamos dizer, 70% dos dias, pelo menos, a gente sempre aborda algo ligado à televisão. Não é? Seja com autores, com atores, seja com cantores, enfim, né? Escritores, dramaturgos, mas hoje nós vamos encarar um outro lado da televisão. É o lado talvez não, sem dúvida, é o lado mais importante da televisão. Mais importante porque ele se destina a guardar, a preservar e a transmitir às novas gerações o que é a televisão brasileira, o que foi, o que é e o que deve continuar sendo a televisão brasileira. Então eu estou recebendo um dos responsáveis, um dos maiores responsáveis por esse tipo de responsabilidade, que não é pouca coisa, que é o Elmo Frankfort, que está aqui comigo. Tudo bem, Elmo? Tudo bem, Décio, é um prazer e o que você falou de responsabilidade realmente é um peso, tanto lá no Museu da TV, como também escrevendo livros. O mais complicado é essa responsabilidade, tanto que sempre me disseram assim, não pensa na responsabilidade, faz. Porque senão, são vidas, né? Claro. Então, claro. E vidas de profissionais como vidas de espectadores. Claro. Como a gente mexeu e continua mexendo, independente se foi para o streaming, para a internet, TV aberta, etc. A televisão está viva. Graças a Deus. Né? Com certeza. E mais viva que nunca. Apesar de que não foram poucos os atentados que já se cometeram contra ela, né? Mas, felizmente, nenhum deles logrou êxito total. A televisão foi ofendida, a televisão foi caluniada, a televisão foi não a televisão somente, mas como meio de comunicação foi ofendido, foi caluniado, foi derrubado, mas teve forças para se levantar e hoje está mais ativa do que nunca. Aí, quando também não é a força da natureza, né? Exatamente. O fogo, a água. Não. Na Vila Guilherme você chegou a pegar aí. Nossa, e quantas vezes? Alagamento. Você acabou de falar Vila Guilherme e o Ocimar, né, que é o nosso diretor, que trabalhamos juntos na Vila Guilherme, quando o SBT era lá na rua Dona Santa Veloso, né? O Tietê e o Tamanduateí enchiam, e não eram só os dois rios que enchia o bairro e também a televisão. E a gente não pode esquecer nunca, outro dia me deu a honra de estar aqui nesse programa, o Boris Casoy. E eu lembro, como se fosse hoje, de um momento, ele estava apresentando o jornal do SBT, ele falou, e hoje, excepcionalmente, nós vamos ter que sair do ar agora, porque nós temos um problema técnico. O nosso estúdio foi invadido pelas águas do rio. Olha lá! E aí as câmeras fecharam e mostraram o estúdio inteiro inundado. E ele no meio da inundação, com os pés já dentro d'água, e aí saiu do ar o jornal, né? Por causa disso. Na época TVS, mais do que a época SBT, né? Tinha a unidade móvel que era o bot. Exato. Isso é a criatividade do brasileiro quando eu falo de televisão. Bota um bot de reportagem. Móvel. Tem que dar um jeito. Com a marca da emissora. Então, essa foi longe. Tinha que dar um jeito, né? De qualquer forma. Não, e realmente, e a televisão, assim, tem que preservar, mas eu sempre digo, a gente tem que bater na tecla de essência, de conteúdo. Claro. Porque não adianta um bom roteiro, se não tiver um bom roteiro, um bom papo, né? Claro. Papo que tem que ir pro ar sempre, fazendo trocadilho com o programa. Mas é verdade. Porque senão, se a gente não atravessar a tela no sentido de pegar o que o telespectador quer, aí a gente também morre. Não, sem dúvida. Então... Mas, Elmo, como foi que pintou essa coisa? Quer dizer, eu sempre ouvi falar de você e te vi tomando esse cuidado de preservar a memória, as aventuras e desventuras e
tudo pelo qual passou a televisão brasileira. Como é que pintou isso na tua cabeça? Simplesmente deu um estado e falou assim, quer saber? Eu vou largar tudo que eu estou fazendo, vou me dedicar só à história da televisão. Como é que é isso? Não, inclusive eu continuo trabalhando em outros setores, Sim. mesmo, direção de arte, senão você morre de fome, claro. Tá aqui também, né? Então, mas porque desde minha família é dessa área desde 53, quer dizer, praticamente a história toda. E eu fui crescendo também nos bastidores, virei profissional e tudo. E o que eu brinco, eu vou até fazer uma pergunta aqui, quem é que conhece Rádio Peão? Todo mundo, né? Muito se deve à Rádio Peão. Aí você vai perguntar por quê? Porque muitas histórias a gente ouvia, não só a brincadeira de Rádio Peão, Sim. né? Mas assim, aconteceu isso, essa história, não sei o quê. Isso é folclore, isso é folclore. Claro. E eu falava, isso precisa ser registrado. Até em casa eu ouvia muitas histórias, porque lá também é cheio de radialista. Claro. Que eu percebia, se ninguém registrar isso, vai se morrer. perde. E aí eu comecei mexendo com sites na internet, isso lá nos anos 90 ainda. Olha só. Depois eu fui procurar a Vida Alves e os pioneiros na antiga Pro TV, que hoje é um museu brasileiro de rádio e televisão. O sonho dela e dos profissionais e também o meu. Trabalhei com ela por praticamente 20 anos, até ela falecer. Até ela nos deixar, né? Mas então, Elmo, você inclusive me falou que o museu, fisicamente, ele está localizado, inclusive, como um vizinho meu, né? Que eu moro na Vila Mariana, eu já disse isso aqui, e me parece que nós estamos em ruas paralelas, né? Sim. Vocês estão na Humberto Primo. Isso. Ainda está em montagem, a ideia é que inaugure agora esse polo, né? Como em setembro, por conta do Dia Nacional da TV. Certo. Então, que é 18 de setembro, quando a Tupi foi inaugurada em 1950. Você vê, eu nasci dia 5 de setembro, a Tupi foi inaugurada 13 dias depois do meu nascimento. Não é bem isso. É quase. É quase. E aí, agora o museu também mudou um pouco a forma de abordagem, porque eu também coordeno o Centro de Memória da Bert. E uma coisa que a gente percebe que às vezes, meu Deus do céu, você desenterrou. Repete! Bis, põe o Elmo aí. Ó o Elmo aí. Desde garoto. O que você está fazendo aí, Bis? Você já tá... 3 em 1 lá atrás. Já praticando. Olha, ele está dando corte de câmera. Vocês estão vendo aqui, não? Essa você foi longe. E é que ele tá sem o foninho aqui para gritar. Eu falei close, porra! Não, né? Osimar! Aí tá aí. Um aparelho de televisão. Até me desconcentrou. Para quem não sabe o que é, aquilo ali é um seletor de canais. Não bastava você apertar um botão. Você tinha que ir fazendo clock, até acertar o canal que você queria. E tinha que tirar a bunda do sofá também, né? Senão você não trocava de canal. Odécio, eu brinco uma coisa, que eu antes era controle remoto. Aliás, todos nós fomos um dia antes do controle remoto. Sim. Porque era criança que ia lá mudar o canal para os outros. Ô filho, bota no canal tal aí que eu quero ver. Ó a roupa do Capitão 7. Olha o Capitão 7, o primeiro. O Aires Campos tem inclusive o depoimento dele. Essa é a roupa original mesmo. Eu acho que o Aires... teve o Falcão Negro antes. O José Parisi. O José Parisi fez o Falcão Negro na Tupi um pouquinho antes, que era o primeiro super-herói da televisão. Foi isso? Isso mesmo. E aí, depois... o Capitão 7 na Record, né? Por causa do Canal 7. E aí a gente tem que lembrar de vários outros. Vigilante Rodoviário. Não, esse veio depois, né? Sim. Ele e o cachorro. É o lobo. O lobo. Gente, o que nós temos para falar hoje aqui, eu já vou avisando, vai durar até às 5 da tarde. Mas, enquanto isso não chega, vamos para o intervalo comercial. A gente volta já. Aguenta aí.